Ontem foi um dia muito marcante aqui em Portugal. Recebemos a notícia que a manifestação de interesse não iria existir mais. Foi um baque na cabeça de muita gente, principalmente nas pessoas, né, que eu vou citar aqui para vocês, e eu quero que vocês sintam um pouco a dor dessas pessoas e entendam o quão errado foi essa escolha, principalmente por parte do governo. Na minha opinião, essa foi uma solução não muito viável, porque pelo simples ato de cancelar essa possibilidade de regularização, acaba destruindo vários sonhos de pessoas que já estão aqui, que já acreditaram no processo, e simplesmente esse processo não existe mais, da noite para o dia. Minto, né? Nem foi da noite para o dia, foi da tarde para a noite, porque essa notícia saiu por volta das 4 horas da tarde. Então, assustou muita gente. Eu confesso que quando eu recebi essa notícia, a primeira coisa que eu acreditei era que se tratava de uma fake news. Larguei tudo que eu estava fazendo, peguei o celular, fui estudar, fui investigar, vi o discurso do governo, eu vi que, enfim, né, ele falava algumas verdades, mas eu acredito, na minha opinião, ele falou coisas que eu não concordo muito, só que eu vi que eles tentaram resolver um problema de uma forma que meio que aumentou o problema, sabe? Porque eu acredito que foi um retrocesso e não um avanço no cenário imigratório aqui em Portugal. Porque Portugal já vinha num avanço, né, de vistos, de novidades para as pessoas que querem morar aqui, visto de nômade digital, visto de um monte de coisa, e simplesmente acabaram com uma forma que era muito prática e muito conveniente por nós imigrantes, que foi a manifestação de interesse. E como é que funcionava a regularização pela manifestação de interesse? Basicamente, as pessoas vinham como turista, depois elas procuravam um trabalho, seja numa empresa, ou elas viravam trabalhadoras autônomas, e depois disso ela reunia alguns documentos, subia no portal do SAPA, onde ela conseguia manifestar o interesse em se regularizar aqui em Portugal. Depois disso, era a autorização de residência, que é onde eu tô, é o estágio que eu tô, né? Depois da primeira autorização de residência, você vai para a segunda autorização de residência, e aí quando a primeira vence, você vai para a segunda. E quando a segunda vencer, aí sim você consegue pegar a sua autorização de residência definitiva, tá? E aí você pode optar também por ter a cidadania. Quando eu recebi essa notícia, o meu mundo foi de cabeça para baixo. Eu sinto que o meu mundo tropeçou em alguma pedra aí, caiu e se machucou, porque me causou um certo medo. Porque para analisar o seguinte, existia um direito para as pessoas que resolviam imigrar para Portugal. Existia essa possibilidade, existia esse processo de se regularizar pela manifestação de interesse. E no instalar de dedos, não existe mais. Isso me fala tanta coisa e me gera tanto medo, porque não sei se vocês acompanham aqui os meus vídeos, eu comprei uma casa tem quase 100 anos de idade e estou reformando essa casa aqui em Portugal. Comprei uma casa no sítio e cara, eu tenho medo. Eu não sei se daqui a um mês, daqui a um ano, eles vão instalar os dedos de novo e eu tenho que sair aqui de Portugal. E aí, a minha casa, que eu acho que é um investimento, vai virar um gasto e todo o meu esforço vai ficar para o Estado. Esse é o meu medo. E porque assim, é possível. Olha o que aconteceu, olha a quantidade de pessoas que estavam no Brasil, que venderam suas casas, que venderam seus carros, sabe? Que se prepararam para poder viver esse sonho de recomeçar a vida em Portugal e viram que esse processo de manifestação de interesse era possível, era tangível. E da tarde para a noite, né, que aconteceu por volta das 4 horas da tarde, pumba, não existe mais. Pô, imagina quantas pessoas estavam no avião, pegaram um avião ali de manhã ou no começo da tarde e viriam para Portugal, né, estão vindo para Portugal muitas vezes, como turista, justamente para conseguir manifestar interesse, e no meio do voo ver lá, né, na internet do avião, que Portugal mudou as leis, né, o governo mudou as leis a respeito da manifestação de interesse, não existe mais. Cara, você consegue sentir a dor dessas pessoas? Cara, foi uma atitude, assim, para mim, desumana,
Porque se você tiver o mínimo de empatia, você vai sentir a dor dessas pessoas. Você vai sentir o sonho indo embora. Cara, isso virou... acabou com o meu dia. E olha que eu nem preciso mais da manifestação de interesse. Eu já passei dessa etapa. Mas eu precisei. Eu sei que essa oportunidade mudou minha vida. Pô, imagina quantas pessoas já chegaram aqui em Portugal, que falaram, pô, amanhã eu vou correr atrás de um trabalho. Amanhã eu recomeço a minha vida oficialmente. Eu vou para as ruas. Eu vou atrás de uma oportunidade. Porque eu sei que eu consigo manifestar interesse. Bom, estalaram os dedos. Já não consegue mais. E aí? E a pessoa que, além, né, de ser recém-chegada, assinou um contrato de aluguel. Pagou um ano de adiantamento, né? Ou sei lá, ou sabe, fez um contrato de um ano, ou deu bastante entrada ali, deu 6 meses de entrada para garantir um apartamento. Imagina essa pessoa tendo que arcar com esse custo, sabendo que não vai conseguir mais manifestar o interesse. Vocês conseguem sentir a dor dessa pessoa? É isso. Sabe, a pessoa acha que, pô, caramba, ajeitei o campo, né? Preparei a base. Agora sim começo o meu voo aqui em Portugal. É complicado, cara. E isso que me doeu, isso que me machucou. Quantas pessoas não fecharam o contrato de uma casa achando que iriam recomeçar a vida delas? E sem contar as pessoas que conseguiram um trabalho e só estavam esperando o contrato de trabalho para poder manifestar o interesse, e o patrão até então não havia mandado o contrato de trabalho. E essas pessoas, imagina a cabeça dessas pessoas. Cara, por isso que o meu dia ali acabou. Eu não consegui gravar esse vídeo ontem, quando saiu essa notícia. Eu realmente não consegui. Cara, não dava. Só de noite, lá para 1 da manhã, que eu consegui ter o raciocínio ali do que realmente aconteceu. Cara, isso é assustador. E quando eu vi o discurso do governo falando do porquê eles decidiram acabar com a manifestação de interesse, eles falaram alguns motivos que eu sinceramente não concordo muito, mas é aquilo, né? É aquelas palavras que muitas vezes são bonitas, mas se a gente for analisar a situação, que a gente vai analisar juntos aqui, a gente vai ver que não faz muito sentido, porque ele chegou a comentar que aproximadamente 400 mil pessoas estão em situação pendente, né, a respeito da regularização aqui em Portugal. Realmente, é muita gente, só que a forma que eles encontraram para poder dar atenção a essas pessoas foi de terminar com a manifestação de interesse, porque de uma forma direta e indireta impediria que mais pessoas ingressassem aqui em Portugal e aí sim eles conseguiriam dar a devida atenção a que essas pessoas merecem, né? Que esses imigrantes merecem. Sim, os imigrantes realmente merecem atenção porque a gente colabora bastante com o Estado, né? E não me deixa mentir a respeito da nossa colaboração com o Estado português, que até mesmo o Observatório das Migrações em 2022 havia dito que sem os imigrantes aqui em Portugal, a economia portuguesa entraria em colapso. E nesse mesmo ano, 2022, a Segurança Social relatou que nesse ano, né, de 2022, os imigrantes foram responsáveis por um saldo positivo de quase 2 bilhões de euros, tá? B de barganha e I de índio, 2 bilhões de euros. É muita grana. A gente colabora bastante, acredito eu, né? Mas o Observatório das Migrações e a Segurança Social não me deixa mentir, muito menos ficar enganado a respeito disso. Só que, para onde é que vai esse dinheiro? Porque eu me pergunto, por que o CEF acabou? Porque assim, o CEF, ele prestava um serviço, a gente sabia que demorava pra caramba, mas por que falta funcionário? Entende? É isso que eu não consigo raciocinar, eu não consigo entender, porque dinheiro está entrando, a gente está colaborando. Se você for estudar numa faculdade aqui em Portugal, o imigrante ele paga muito mais caro do que o cidadão aqui, o cidadão português. Né? Tem uma diferença de tratamento. Muitas vezes, se a gente for no hospital, a gente nem atendido é.
E quando a gente é atendido, a gente paga muito mais caro. A gente paga o valor cheio. Vocês sabem disso. A gente está colaborando. E, cara, tipo, eu fico perguntando, onde é que está esse dinheiro? Por que que o CEF, ao invés de ter sido extinto, por que ele não foi, sei lá, por que ele não recebeu um investimento como se deve? Porque você, pelo menos, ao entrar no site do extinto CEF, quando você entrava, né, aliás, você conseguia acessar as opções, você conseguia dar entrada nos processos, entende? E agora está um sistema que é o AIMA, e você simplesmente não consegue muito menos. Pô, eu tô para renovar a minha autorização de residência, e eu vou ter que esperar quantos meses para conseguir? Já venceu, já estou irregular aqui em Portugal. Quantos meses eu vou ter que ficar irregular, sem poder voltar para o Brasil, sem poder viajar pela Europa, porque simplesmente o AIMA não tem uma estrutura ainda para poder atender esses pedidos. Eu acho que assim, dinheiro não falta. Essa é a realidade. Esse é o meu ponto de vista, tá? Eu anotei alguns dados aqui que eu acho pertinente falar e principalmente para que eu não esqueça, tá? Tem um outro motivo que eu acho muito importante eu falar para vocês a respeito do porquê que essa manifestação de interesse foi extinta, porque claramente vocês sabem que era o método mais utilizado por nós imigrantes para poder ingressar aqui na Europa, né? Não é somente viver em Portugal e constituir, sei lá, criar uma vida aqui em Portugal. Não, não era somente isso. Muitos brasileiros vêm para Portugal a fim de conseguir um documento e sair de Portugal e ir para um país melhor, né? E é por isso que Portugal usa esse modelo de demora, né? Nada é em vão. Então, quando a gente manifestava o interesse, quando existia essa possibilidade, se você fosse trabalhador independente, demorava mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos e meio para você conseguir uma resposta da sua manifestação de interesse. Quando era por contrato de trabalho, você conseguia a resposta aí dentro de 8 meses a 1 ano e meio, né? Mas funcionava, pelo menos no falecido CEF as coisas funcionavam. Espero que agora o AIMA consiga ter esse respiro aí para poder, né, fazer acontecer e dar a devida atenção como o governo disse. Então, essa decisão do governo, para mim, foi desumano, e eu, como imigrante, se eu tivesse precisando da manifestação de interesse, eu me sentiria traído. Porque o processo existia e simplesmente da noite para o dia não existe mais. Então essas pessoas se sentiram traídas. Eu consigo me colocar no lugar delas. Então, para mim, na minha opinião, a melhor decisão não foi cortar a manifestação de interesse como se fosse uma cana-de-açúcar. Não, para mim essa não foi a melhor decisão. Vamos cortar a manifestação, vamos controlar a entrada, e aí a nossa equipe responsável pelos imigrantes vão conseguir tratar desses 400 mil. Ao invés de você fazer isso, né, eu não falo você uma pessoa, estou falando o governo em geral. Ao invés de fazer isso, por que você não investe numa base de funcionários maior e mais qualificada? Iria atender também esses 400 mil. Entende? Então assim, você não precisa cortar sonhos da tarde para a noite, entendeu? Até 4h30 você podia sonhar, mas 4h35 já deixou de existir aquele direito, aquele processo que você acreditava que iria conseguir alguma coisa, né? Então assim, a melhor forma é você realmente investir numa base de funcionários para que eles atendam essa demanda. Essa é a minha opinião, tá? Então por isso que eu discordo do que foi dito aí nos discursos. Um outro ponto também é que eu acredito que desde a CPLP, Portugal vem enfrentando alguns problemas com a União Europeia, vem levando sanções, né? E, na minha opinião, até eu estava conversando com a Sara ontem à noite, e a gente observou a respeito da ebulição global. A Europa está fechando o cerco de uma maneira geral a respeito dos... Até esqueci o termo, são os refugiados ambientais. Ou seja, além da União Europeia ter pressionado Portugal mediante a CPLP, onde Portugal entregou o documento em massa, a União Europeia também está pressionando Portugal por causa dos refugiados ambientais, porque sabe que está tendo catástrofes naturais ao redor do globo e a Europa precisa se proteger. Então, esses refugiados ambientais, devido à ebulição global que a gente está vivenciando, né, eles procuram algum lugar melhor para viver, para recomeçar suas vidas, e a gente vê que a Europa está fechando cada vez mais o cerco para esses.
A gente não está muito familiarizado com esse nome, mas infelizmente daqui a 30 anos aí, daqui a 10 anos, a gente vai ouvir falar muito sobre isso, infelizmente, tá? Bom, mediante a tudo isso, talvez você esteja pensando se vale a pena vir para Portugal. Na minha sincera opinião, eu jamais pensei que eu fosse falar isso, mas não. Para mim, não vale a pena mais imigrar para Portugal, tá? Se eu estivesse no Brasil, eu não escolheria Portugal para recomeçar a minha vida. Eu sei que talvez se você me acompanha de 3 anos atrás para cá, você sabe que eu sempre procurei ser o mais realista possível. Eu vim de um cenário e consegui mudar de alguma forma um cenário onde pessoas falavam sobre Portugal, falavam super bem, falando que aqui era 1001 maravilhas, só que realmente era 1001 maravilhas para essas pessoas que vendiam assessorias por debaixo dos panos. Mas eu também falava que não era um inferno que nem as pessoas falavam que era, né? Algumas falaram que Portugal era um país horrível, mas viviam aqui em Portugal. Então eu sempre procurei ser o mais justo possível. Olha, o país tem pontos positivos, tem pontos negativos, sabe? Então eu sempre fui muito imparcial. Olha, se vale a pena? Não, eu não viria aqui para Portugal nem com um trabalho qualificado, né? Que aí entraria o visto de trabalho. Eu, sinceramente, não viria. Eu aprenderia melhor o inglês, aprenderia talvez um francês e iria para um país mais forte. Por quê? Eu penso assim, se é para seguir requisitos, se é para eu passar por filtros, eu passarei por filtros de países fortes. Não faz sentido eu passar por filtros de países que eu sei que não vão me entregar tanto quanto os outros, né? Quer ver um exemplo para você entender? É melhor jogar futebol. Imagina que você é convidado para jogar futebol. Você tem um convite para ir na peneira do Palmeiras ou do Real Madrid. Qual que você iria, né? Você foi convidado pelas equipes. Qual que você escolhe, Palmeiras ou Real Madrid? Cada um pensa de um... Eu não sou muito de futebol, mas acho que esse exemplo todo mundo conseguiu entender. Assim como eu não viria para Portugal se eu pensasse em ficar ilegal, tá? Porque a gente sabe que Estados Unidos, muita gente vai para lá, mesmo ficando ilegal, só para fazer um dinheiro e depois voltar para o Brasil num estado melhor, sabe? Uma condição financeira melhor. É uma opção que, assim, eu sinceramente não sei se vale a pena também, tá? Sei que muita gente vai para o Canadá, sei que muita gente vai para a Inglaterra fazer um dinheiro, ou pelo menos ia, né? Enquanto era possível. Eu, sinceramente, mesmo ilegal, né, que é bem provável que algumas pessoas que vieram como turista, talvez ainda persistam em seus trabalhos, mas eu, sinceramente, não ficaria ilegal e também não escolheria Portugal para ter uma vida irregular, entende? Essa é a minha opinião. Ainda mais porque foi dito pelo governo nesse discurso, né, justificando o porquê iriam acabar com a manifestação de interesse, que eles iriam criar uma Unidade de Estrangeiros e Fronteiras, UEF, dentro da PSP, que é a Polícia de Segurança Pública aqui de Portugal, com poderes de controle imigracional, como o de fiscalizar o território nacional. Basicamente, seria tipo uma ICE. O que é ICE nos Estados Unidos vai ser a UEF ou a PSP aqui em Portugal. E aí é mais um motivo para você não optar por escolher Portugal se você pensa ir para algum país ficar ilegal apenas para fazer dinheiro. Até também porque Portugal você não vai conseguir fazer muita grana trabalhando, tá? Você vai conseguir viver bem, ter uma boa qualidade de vida, como vocês já estão cansados de saber, mas fazer dinheiro, esquece. Então eu acho que não vale nem a pena você perder tempo em cogitar Portugal para recomeçar a sua vida, seja legal ou ilegal. Legal, né, por um trabalho qualificado, eu prefiro escolher países melhores. Como no exemplo citado, prefiro escolher clubes melhores, né? Agora, ilegal, eu prefiro também escolher países melhores, que vão me entregar mais. Bom, para finalizar esse vídeo, eu falo sem receio algum que eu sinto medo. Tá? As pessoas que vieram para Portugal acreditando que esse processo
continuaria a existir, como sempre existiu, simplesmente se sentiram traídas. E se num estalar de dedos aconteceu o que aconteceu ontem, talvez num próximo estalar de dedos aconteça algo pior. Porque recentemente há um ano eu comprei essa casa aqui e estou reformando. Mas será que daqui a um ano alguém lá em cima vai estalar o dedo e dizer, olha, quem não nasceu aqui volta para o seu país? Eu não duvido nada. Eu sinceramente não duvido nada. Se a gente olhar para os acontecimentos aqui em Portugal ultimamente, você vai ver que talvez estejamos caminhando para isso, né? Até mesmo a nível Europa. Então assim, eu tenho medo de talvez ver essa casa pela última vez, porque em qualquer momento alguém vai estalar o dedo e vai dizer, ó, as pessoas que têm autorização de residência ou as pessoas que se regularizaram pela manifestação de interesse não poderão, não sei, sabe, tipo, porque quando eu recebi essa informação da manifestação de interesse, eu simplesmente não acreditei. E pode ser que futuramente aconteça alguma coisa mais séria ou numa escala maior, onde atinja pessoas que já foram ou já estão no processo de regularização. Sinceramente, depois dessa situação, eu não espero mais nada. Eu já falei para vocês, talvez no último ou no penúltimo vídeo que eu fiz a respeito de Portugal, sobre a necessidade da gente se unir. A gente precisa de união, principalmente nesses momentos, principalmente nessas alterações. Eu torço para que Portugal dê uns passos para trás e repense, principalmente nas vidas que já aqui chegaram. As vidas que estão lá se projetando, que se desse pelo menos um ano de prazo, no mínimo, para as pessoas se prepararem novamente, mas não deu nem um segundo, foi no instante do estalar dos dedos. Então isso acabou prejudicando muita gente. Para mim, essa atitude foi uma atitude desumana e que causa medo na gente aqui em Portugal. A gente não sabe o nosso dia de amanhã. Essa é a realidade, né? Então vamos nos unir. Eu já venho pedindo isso há um tempo. Sempre que eu fiz as denúncias para vocês, sempre que eu faço as denúncias, sempre que, enfim, né, eu exponho o que acontece nos bastidores. Eu já mostrei para vocês onde pessoas ganharam milhares de euros por hora aqui enganando imigrantes. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi uma notícia lá no Jardim do Morro, que ali eu vi que foi o fruto do meu trabalho de denúncia aqui em Portugal, onde chegou um inscrito do canal, sentou junto comigo ali no Jardim do Morro, para quem não sabe, fica lá em Vila Nova de Gaia, e ele disse para mim, Daniel, eu tenho uns amigos que compraram os documentos de uma assessoria e eles foram lá nas finanças, né, com esse vendedor, foi o vendedor e um monte de gente lá nas finanças. E eles, né, o pessoal lá já garantiu umas senhas para esse cara, é um esquema assim, e aí ele falou, cara, tu acredita que tinham 2 policiais escondidos lá, e esses 2 policiais pegaram os documentos, todo mundo rasgou e pegou o vendedor, prendeu, e a gente não sabe o que aconteceu com ele e tal. Aí quando eu fiz até um vídeo falando sobre isso, né? E quando eu recebi essa notícia, cara, eu cheguei em casa e eu lembrei que o Daniel, quando ele foi traído ao chegar aqui em Portugal, porque eu já fui traído uma vez aqui em Portugal, foi quando eu contratei a assessoria e não recebi. Então por isso que eu tenho medo agora de ser traído, que nem aconteceu com milhares de pessoas no dia de ontem com essa notícia, né? Então assim, quando eu soube dessa notícia, eu olhei no espelho e falei, cara, é isso. O que eu prometi para mim mesmo no começo, né, quando eu fui enganado, quando eu fui traído pelo youtuber que eu gostava, pelo advogado que ele indicou, eu prometi para mim mesmo que talvez eu não fosse o último cliente, a última pessoa a ser enganada, mas com certeza eles lembrariam de mim, porque eu ia dar muito trabalho. E ali eu vi que foi o começo da minha vitória. E depois dali, simplesmente as coisas se escalaram, eu vi que o CEF começou a investigar, e ali foi o ápice da minha vitória, da minha luta, onde eu comecei sozinho, fui o primeiro a começar essa luta aqui no YouTube Brasileiro de Portugal, e simplesmente eu colhi os frutos, né? Eu vi que as coisas estavam acontecendo. Mas vou ser bem sincero com vocês, quando o CEF acabou, quando o CEF virou AIMA, eu sinto que eu acabei junto também, sabe? Porque eu já vi, né, alguns influenciadores que me notaram no mesmo espaço que eles, na mesma loja, e ficaram, né, tipo, meio que zombando, assim, diretamente, mostrando que eles estavam livres, leves e soltos.
porque o CEF tinha acabado, então a investigação meio que tinha acabado com eles. Então eu fiz até um vídeo falando para a AIMA continuar com essas investigações, os influenciadores, porque eu já tenho até mesmo dados de pessoas que já estão vendendo contrato de trabalho para quem está no Brasil querendo vir recomeçar a vida aqui em Portugal. Então, assim, a gente vê que a nossa comunidade, ao invés de se unir, procura se aproveitar nas brechas, né? Procura se aproveitar naquela lei, na mudança que nem teve ontem, né? Da manifestação de interesse. Procura arrumar solução para poder ganhar dinheiro em cima. É uma pena. Enquanto a gente não se unir, a gente vai continuar perdendo, tá? Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Lembrando, é a minha opinião pessoal, tá? E é isso. Tô desiludido, tô chateado. Ser empático, ser uma pessoa que tem empatia, te coloca no lugar do outro e vê a tamanha dor que essa pessoa está sentindo. Então é isso, vamos se unir mais, vamos lutar pelos nossos direitos e até o próximo vídeo. Valeu!